Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Espero que sim. Aula de português aí chegando na manhã de quarta-feira. Desejo um ótimo dia desde então para cada um de vocês, tá? Agradecer também a todos que participaram da aula interativa ontem, que foi muito legal, né? Gostei bastante da presença de cada um. E é isso, continuem aí interagindo comigo, que ajuda a matar aquela saudade existente, né? Que nos separa aí por uma telinha virtual, tá? Eu quero dizer que o conteúdo encontra-se localizado a partir da página 12. Então, hoje nós vamos ver um assunto gramatical, período composto. Desde então, já falo que esse é um assunto que não é difícil, não, tá? É um assunto legal de ser estudado. E que ele é, digamos assim, uma ponte para um assunto do ano que vem. Orações subordinadas, tá? Então, antes de se estudar as orações subordinadas, nós vamos estudar as orações coordenadas. Professor, o que é isso, oração coordenada? É o que nós vamos descobrir na aula de hoje, tá? Eu vou colocar o material aí para ser exibido. Todo mundo fica bem atento. Daqui a pouco eu volto para me despedir de vocês, tá bom? Então, vou colocar aí, prestem atenção e simbora para a nossa explicação. Só é o tempo do material carregar. Quando carregar, pronto. A gente inicia de vez. A gente já está aqui na tela. E foi. Bora lá. Período composto por coordenação. Professor, que nome grande é esse? Período composto por coordenação. Não tem nada de muito diferente aqui não, tá? Do que vocês já não conhecem. Por quê? Vocês já estudaram o que era frase, já estudaram o que era oração, já viram período simples e período composto. Período composto agora por coordenação. Nós vamos entender o que é esse período formado dessa maneira, tá? Então, bora lá. Gostaram aí do personagem? Depois me digam o que vocês acharam do G, tá? Relembrando alguns conceitos. Olha lá. Nas horas vagas, treino meu jogo favorito. Fico jogando durante horas. Jogo enquanto descanso a cabeça. Note que nós temos aí três exemplos distintos, né? Três falas separadas de uma pessoa. Jogo enquanto descanso a cabeça, fico jogando durante horas e nas horas vagas tenho treinado meu jogo. Vamos começar do primeiro balão. Note que veio em destaque uma palavra, né? Essa palavra, morfologicamente, recebe o nome de verbo. Então, nós temos um verbo. Toda vez que eu tenho um verbo, eu tenho uma frase verbal. Toda frase verbal é chamada de oração. E só é considerada oração aquele período que tenha um verbo. Então, nas horas vagas, treino. Quem é que treino? Eu. Eu treino meu jogo favorito. Então, treino vem de treinar, verbo, oração. Fico jogando durante horas. Fico é um verbo. Jogando é um verbo na forma nominal. Vem do verbo jogar. Fico jogando é uma locução verbal, tá? Jogo enquanto descanso a cabeça. Jogo, um verbo. Descanso, outro verbo. Eita, professor. Aqui eu tinha um. Aqui eu tenho dois, mas eles valem como um, porque é uma locução verbal. Agora, aqui eu tenho dois verbos diferentes. O verbo jogar e o verbo descansar. Primeiro, eu jogo, e eu jogo enquanto descanso a cabeça. Três orações aí, né? Minto. 4 orações. Vamos entender por quê. Oração é qualquer enunciado que apresenta verbo simples, em tempo composto ou em forma de locução verbal.
Então, eu tenho aí que toda a minha composição de oração é formada por um desses três momentos do verbo, tá? Mas o que é necessário para ficar na nossa cabeça? É que oração é tudo aquilo que possui verbo, e o verbo pode vir como locução verbal, que foi esse caso aqui. Quando ele vem assim, ele é caracterizado como uma oração. Oração, uma oração, duas orações, três, quatro. Toda vez que eu tiver um verbo, eu tenho uma nova oração. Um verbo ou locução verbal é igual a uma oração. Nas horas vagas, treino meu jogo favorito. Verbo, oração. Fico jogando, locução verbal, também é oração. Agora, quando eu tenho dois ou mais verbos, duas ou mais orações, eu já tenho aí que nosso período vai mudar, né? Vai deixar de ser simples e vai ser chamado de período composto. Olha aí, oração é obrigatório aparecer o verbo. Não é obrigatório aparecer a mensagem completa. Por exemplo, se eu falo para você assim, olha, ela morreu. Quando eu falo morreu, esse verbo, vocês já viram, é intransitivo, não pede complemento. Mas, mesmo assim, você já entendeu a mensagem e eu não preciso colocar aí adjuntos nesse verbo, tá? Eu vou colocar só se eu quiser. Morreu de fome, morreu de febre, morreu ontem, hoje, enfim, não preciso. Então, a oração aí é formada pelo verbo, ele é essencial. Os outros termos não. Período é constituído de uma ou mais orações. Então, quando eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. Quando eu tenho mais de uma oração, eu tenho um período composto. Vamos entender? Olha o exemplo. Esse será a moleza. Se eu fosse você, não estaria tão seguro assim. Dois concorrentes, né? E aí um fala uma oração que tem um verbo e o outro fala duas orações. Se eu fosse você, não estaria. Fosse e estaria são dois verbos. Então, duas orações. O conceito disse o seguinte: quando eu tenho mais de uma oração, período composto. Quando eu tenho uma única oração, período simples ou oração absoluta. Ok? Bora partir? Período composto por coordenação. Eles podem ser simples ou compostos, né? Os períodos. Nós acabamos de ver. Isso depende da quantidade de verbos ou de locuções verbais. Exatamente o que nós acabamos de ver também. Olha o exemplo. As crianças adoram o brinquedo. O que é que as crianças fazem? Elas adoram o brinquedo. Então, adoram é o nosso verbo. Eu tenho um verbo aí. Se eu tenho um verbo, período simples. Agora, olha esse outro exemplo. As crianças estão adorando o brinquedo. O professor tem dois verbos aí. Até tem. Mas eles expressam o mesmo sentido. Estão adorando. Então, período simples, pois é uma locução verbal, né? E locução verbal só conta como se fosse um verbo. Agora, olha o terceiro exemplo. Logo chegará o dia em que o motorista de táxi, na forma como conhecemos hoje, deixará de existir. Tem dois verbos aí, né? Ó, sublinhados. Chegará e deixará de existir. Chegará é um verbo e deixará de existir uma locução verbal. Quando eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Mais de uma oração vai formar um período simples? Mentira! Vai formar um período composto. Então, para ficar claro, período simples, um verbo. Período composto, mais de um verbo. Ou seja, período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. As orações que formam os períodos compostos
podem apresentar dois tipos de relação. A primeira, que é o título da aula de hoje, coordenação, e a segunda, que vocês vão ver muito mesmo no ano que vem, é a subordinação. Mas hoje eu vou dar uma breve explicação, porque o livro traz aí o que é uma e o que é a outra. Então, uma oração coordenada ou período composto por coordenação é quando a minha oração ela é independente sintaticamente. Como assim? Eu posso virar para vocês e dizer o seguinte, olha, meninos, ontem eu fui à feira. Aqui eu tenho uma oração. Fui à feira ontem. E comi pastel com caldo de cana. Eu trouxe mais uma oração. Comi pastel com caldo de cana. Note que se eu falasse para vocês, meninos, comi pastel com caldo de cana, vocês entenderiam essa oração de boa. E se eu falasse ontem fui à feira, vocês também entenderiam. Quando o enunciado diz para a gente que coordenação é quando essas orações são independentes, é isso que ele está dizendo. Elas não precisam estar ligadas uma com a outra para ter sentido completo, não. Cada uma funciona sintaticamente sem exercer uma função sintática sobre a outra, tá? Ele não precisa complementar a outra ou funcionar como um objeto direto, como um sujeito, nada disso. Ela simplesmente por si só basta. Aí olha o exemplo. O robô sobe no tapete, desvia-se das paredes e dos móveis. Note que eu tenho duas orações aí. O robô sobe no tapete é uma, desvia-se nas paredes e dos móveis outra. Note que as duas orações, cada uma expressa o seu significado, não precisam estar unidas, no sentido de uma exercer função sintática sobre a outra, tá? Esses dois períodos são simples. Poderiam, inclusive, formar apenas um único período, o composto, ligado ou não por conectivo. Note que quando eles estão separados, nós temos dois períodos. Agora, se eu colocasse o robô sobe no tapete, vírgula, desvia-se das paredes e dos móveis, eu já tenho aqui um período composto por coordenação. Note que as duas orações estão juntas, mas ainda assim cada uma tem o seu sentido, tá? Elas também poderiam aparecer com o conectivo. Aí é só eu tirar a vírgula, ó. O robô sobe no tapete e desvia-se das paredes e dos móveis. Então, esse I serviu para ligar essas duas orações. A oração coordenada, ela tem muito disso, de eu ter conjunções que liguem a primeira oração com a segunda, só que nenhuma tem dependência com a outra, cada uma tem o seu sentido completo. Agora, o que é que a gente entende com isso? Que essas orações, quando escritas assim, formam os períodos compostos por coordenação. Eles têm estrutura sintática completa, como sujeito, verbo, complemento verbal, adverbial, e muitas vezes são independentes também quanto ao seu sentido. Quer ver? Bora lá. O robô sobe no tapete. Quem sobe no tapete? O robô, sujeito. O que é que ele faz? Sobe onde? No tapete. Sobe é verbo. Complemento verbal no tapete, né? Então, traz aí essa ideia de complementar ou ser um adverbial também, tá? Para essa oração. Então, ela tem um sentido completo, minha gente. O período formado por coordenação é assim. Ele pode aparecer sem conectivo, nesse caso vai ser ligado por vírgula, ou com conectivo, ele vai ser ligado por conjunções, tá? E o por subordinação, professor? A relação entre as orações é de subordinação
quando uma oração exerce a função de um termo da outra oração, como sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e etc. Exatamente o que vocês vão estudar muito. Aqui essas orações eram independentes. Aqui não. Na subordinada, vocês vão ter o período composto, mas as orações precisam uma da outra para ter sentido completo. Então, eu vou ter uma oração que vai exercer uma função sintática sobre a outra. Quando eu falo em função sintática, é justamente isso, a relação de sujeito, objeto direto, indireto, adjunto adverbial, complemento nominal, aposto, tá? Aí, olha o exemplo. A liberdade do ensaio permite. Vou parar aqui. Aí agora eu continuo. Que o texto siga como exercício reflexivo. Essa oração principal está defasada. Pode olhar. A liberdade do ensaio permite. Aí você pergunta, o quê? Permite o quê, professor? Vê que está faltando algo. O verbo permitir é transitivo direto. Então, está faltando o objeto direto do verbo permitir, né? Que seria o quê? Uma reflexão do exercício, né? Uma reflexão do exercício. Mas não veio escrito assim. Veio escrito assim, que o texto siga como exercício reflexivo. E siga é verbo. E se é verbo, eu tenho uma oração aqui. Essa oração é subordinada, porque ela depende dessa daqui. Ela atribui um sentido maior para essa daqui. Logo, quando a primeira oração precisa da segunda para ter o sentido completo, essa oração vai ser chamada de subordinada. Veja, aqui é uma oração subordinada, pois ela exerce função sintática para algum termo da oração principal. No caso, exerceu a função de objeto direto para o verbo permitir. E aí, é toda a oração que é um objeto direto. Tá bom? Isso seria uma oração subordinada. Facinho, facinho, né? Tipos de orações coordenadas. É o que mais nos importa agora. Já vi que uma oração coordenada é aquela que tem o seu sentido completo, né? Olha lá. Elas, por apresentar sentidos completos, vocês viram que podiam ser ligadas por vírgula ou por conectivos. E aí, quando ela for ligada uma com a outra por vírgula, ela vai receber um nome, uma classificação. Quando ela for ligada por conectivos, ela recebe outro nome. Que nomes são esses? As orações coordenadas podem ser assindéticas ou sindéticas. Assindéticas, quando não apresenta conectivos. As pausas aí entre essas orações são feitas pela presença da vírgula, tá? Na sua forma escrita. Então, repetindo, oração coordenada assindética é aquela que não apresenta conectivo. Ela apresenta uma vírgula ligando essas duas orações. Quer prova? Vou provar. Guardou o material. Tem verbo, uma oração, né? Guardou o material. Fechou a mochila. Tem verbo, outra oração. Saiu rapidamente. Veja que ele fez 3 ações aqui distintas. Guardou o material, fechou a mochila e saiu rapidamente. Essas 3 orações formaram um período composto. Então, esse período se ligou pelas vírgulas, tá? A vírgula aí foi essencial. Note que a primeira oração é coordenada assindética, porque não apresenta conectivos, guardou o material.
A segunda também não apresenta e a terceira muito menos. Logo, toda vez que a oração não apresenta conectivos, ela é chamada de assindética. Quando ela possui esses conectivos, então elas estabelecem relações de sentido entre as duas orações. Nesse caso lá de cima, guardou o material, fechou a mochila, nenhuma estabelece relação de sentido com a outra, tá? É só uma sequência de fatos aí. Já quando ela é sindética, ela vai apresentar conectivos e esses conectivos estabelecem relações de sentido entre as orações. Exemplo, saiu faz tempo, mas não voltou ainda. Quando eu trago essa oração, saiu faz tempo, e aí eu tenho não voltou ainda, são duas orações coordenadas. Mas eu quis trazer uma ideia de contradição aí, né? Que tem um tempão que a pessoa saiu dizendo que via até a minha casa e até agora nada. Então, saiu faz tempo, mas, porém, todavia, entretanto, não voltou ainda. Esse mais, esse porém, esse entretanto, é chamado de conjunção, tá? Essas conjunções aí vão estabelecer uma relação de sentido para as orações. Primeiro, elas ligam aí as orações, né? Ó. Mas, em segundo lugar, elas fazem o quê? Traz sentido para o texto. A primeira oração, saiu faz tempo, não apresenta conectivo. Então, ela é assindética. Saiu faz tempo. A segunda oração é coordenada sindética. Por quê? Porque ela apresenta um conectivo, a palavra mas não voltou ainda. Então, nesse caso, mais é o conectivo que liga as duas orações, estabelecendo uma ideia de oposição da segunda em relação à primeira. Para ficar mais claro, olha o outro exemplo. Relação de sentido entre as orações coordenadas. Vejam, aqui eu tenho uma oração coordenada assindética, porque não apresenta conectivos. A loja foi interditada, primeira oração, não atendia às regras de higiene básicas. Então, ó, segunda oração. Eu tenho uma vírgula ali entre elas, logo essa oração aí vai ser chamada de coordenada assindética. Ela é coordenada não por ter a vírgula, mas por cada uma ter um sentido completo, tá? Então, veja que aí é uma coordenada assindética porque não aparece conectivos. Aí eu deixei um desafio, transformar essa oração, esse período composto, num período composto por coordenação sindética. Como assim, professor? Eu quero que vocês coloquem uma conjunção aí. Aí eu trouxe algumas conjunções, 5, na verdade. E, que é a conjunção aditiva, mas conjunção adversativa ou conjunção alternativa, portanto, conjunção conclusiva e, pois, conjunção explicativa. Aí eu trouxe elas, né? E trouxe aí também essas orações. A primeira é a sindética, a loja foi interditada. Agora eu quero que vocês transformem a segunda numa coordenada sindética, com conjunção. Qual seria a conjunção que melhor se encaixaria aí? Vamos ver. Se eu coloco o I traz uma ideia de soma. A loja foi interditada e não atendia às regras de higiene básicas. Fica um pouco estranho, né? Vamos colocar o mas. Mas traz uma ideia de oposição. A loja foi interditada, mas não atendia às regras de higiene básicas. Como assim? Não tem sentido se eu coloco mas. Ou o outro traz uma ideia de alternância.
A loja foi interditada ou não atendia às regras de higiene. Vamos ver com portanto. A loja foi interditada, portanto, não atingia as regras de higiene básicas. Vamos ver com pois. A loja foi interditada, pois não atendia às regras de higiene básica. Se você for olhar, a segunda oração está com um sentido de explicação. Traz mais uma ideia de explicação. E desse quadrinho aqui, o pois é que tem essa função, essa ideia de sentido de explicação. Então, a loja foi interditada, pois não atendia às regras. O pois ligou as duas orações e, ao mesmo tempo, ele traz uma ideia de sentido explicativo. A loja foi interditada. Aí ele vai introduzir essa explicação. Porque não atendia às regras de higiene básica. Pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que todo mundo tenha compreendido muito bem o assunto. Vou voltar aqui só para me despedir. Dizer um tchau. Até logo, até mais. E um beijo no coração. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem bem.